Meus irmãos, que satisfação poder estar aqui, por uma série de razões, estar aqui ao lado do amigo, pastor Petrônio, uma alegria estar ao seu lado, poder estar nessa igreja, rever algumas pessoas conhecidas, reencontrei assim que cheguei, a irmã Jacira, com quem trabalhamos há um bom tempo já, e na verdade é bom poder rever esses irmãos em Cristo Jesus. Trago o abraço de nossa igreja e, como o pastor mencionou, quero desculpar por não poder ficar até o final deste culto, mas é um privilégio ainda assim ter a oportunidade de falar aos irmãos nessa ocasião. Eu quero agradecer ao pastor esta oportunidade e agradecer também aos irmãos a alegria de tê-los nesse instante para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E parte do texto em que basearemos nossa mensagem, nós já lemos juntos no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando há a referência nos versículos 27 e 28 à criação do homem, à imagem e semelhança de Deus. Mas eu queria agora que nós nos transportássemos para uma segunda parte, para a continuação dessa narrativa, agora no capítulo 2 do livro do Gênesis, e no capítulo dos versículos, a partir do versículo 18, eu gostaria de destacar alguns versículos que nos ajudam também a definir a nossa caminhada, a nossa trajetória e nossa reflexão nesta ocasião. Eu queria ler o versículo 18, em seguida gostaria de ler também os versículos 20 em diante, 20 e o 24. 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E na verdade, continuando o versículo 21, diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu queria convidá-los a curvar a sua cabeça e queria fazer mais uma oração nesse instante. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença. Muito obrigado por podermos te adorar na companhia dos nossos irmãos, por podermos orar certos de que estás atento às nossas orações, por podermos te adorar, sabendo que apesar de nosso não merecimento, tu recebes o nosso louvor. Agora quero pedir, Senhor, que tu continues a falar ao nosso coração, que nesse instante nós possamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que não permita, Senhor, que as nossas limitações humanas sejam um impedimento, mas por tua bondade, mostra-nos o teu querer. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Preciso começar parabenizando a igreja e os irmãos pela iniciativa de trazer à tona com tanta ênfase o tema que é a família. É muito provável que nenhum outro tema mereça e precise tanta atenção quanto este nos dias em que nós vivemos. A verdade é que praticamente todas as mazelas sociais e todos os problemas vividos por nossa sociedade têm de alguma forma conexão com o processo de desestruturação da família vivido por nós. A sociedade brasileira é exemplo claro disso. São assustadores todos os dados estatísticos. Se pararmos para considerar dados referentes ao crescimento do número de divórcios em nossa pátria nos últimos anos, nós nos espantaremos com isso. Aliás, vai dizer que hoje é mais fácil divorciar-se do que casar-se, até mesmo em termos de processo burocrático. É muito mais simples. Brinca-se dizendo que as duas palavras-chave do casamento de hoje são beleza e paciência. A gente casa, se der certo, beleza, se não der, paciência.
A regra hoje tem sido essa, não mais a exceção. A verdade é que os números são realmente preocupantes e incômodos. Se pensamos em dados, por exemplo, como a gravidez de adolescentes no Brasil, é algo que nos assusta tremendamente. Já há cerca de 2 anos ultrapassava a casa de 1 milhão por ano, e desse 1 milhão em número de gravidez de adolescentes, mais da metade eram gravidez de cujos pais também eram menores. A verdade é que o estímulo dado, inclusive pela mídia, à iniciação sexual precoce das crianças e adolescentes tem trazido resultados terríveis. Com esses números, alguns se somam a eles como os números relacionados ao consumo de drogas, lícitas ou não. E esse número também preocupa profundamente, inclusive as autoridades que se veem às voltas sem saber o que fazer para resolver isso. Os números da violência, inclusive violência doméstica, também são assustadores. Os problemas da nossa pátria são muito graves e têm se agravado a cada dia. Mas a igreja não precisa estar atenta apenas ao fato de que as circunstâncias são preocupantes, mas a igreja precisa levantar sua voz profética para apontar as causas desse agravamento da situação e para indicar alguns fatores que têm contribuído para que os problemas familiares se agravem. E aí, nunca é demais lembrar que a igreja é apresentada nas Escrituras como coluna e firmeza da verdade. E mesmo estando numa sociedade relativista, permissiva, que propõe uma ética circunstancial, que abandona valores, princípios e conceitos, que defende uma liberdade que mais se parece com libertinagem irresponsável e inconsequente. A igreja precisa ter a coragem para alçar sua voz e falar. Eu sei que isso pode significar bater de frente com os poderes estabelecidos. E permitam-me mencionar o fato de que hoje, quando o assunto é a família, nós estamos lidando muitas vezes contra os poderes estabelecidos na nação brasileira. Quantas vezes a família tem sido atacada pelo poder legislativo em algumas decisões e leis promulgadas que somente agravam os problemas familiares e comprometem ainda mais situações que já são preocupantes. Temos sido atacados, e é preciso dizer isso, diretamente pelo Poder Executivo. E basta ler o Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo governo brasileiro há alguns anos, que nós veremos ali dados assustadores. É projeto oficial assumido pelo governo brasileiro, por exemplo, a regularização da profissão de prostituta, a desconstrução do conceito de heteronormatividade. Traduzido, tem que tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que a relação heterossexual é normal. Estão ali propostas assustadoras como a legalização do aborto. Estão ali projetos como a descriminalização das drogas. Estão ali projetos e propostas que certamente colocarão a sociedade brasileira numa situação ainda mais grave a cada dia. Se não bastasse ser atacados muitas vezes como família pelo poder legislativo e pelo poder executivo, para nossa surpresa vem o poder judiciário, que deveria ser guardião da lei e da Constituição, e aparece com algumas novidades curiosas. Somos surpreendidos quando o Superior Tribunal de Justiça obriga os cartórios a reconhecerem como casamento a união civil entre pessoas do mesmo sexo, quando sequer a Constituição brasileira prevê isso. A Constituição fala claramente sobre casamento como união entre um homem e uma mulher. Assusta-nos ver o próprio judiciário, que deveria ser guardião da Constituição, a rasgá-la diante dos nossos olhos para tomar decisões que lhe são convenientes. E conforme aprendemos desde a nossa infância, a diferença entre poder constituinte e poder constituído, somente um poder constituinte poderia mudar a lei maior de nossa pátria.
mas poderes constituídos simplesmente a ignoram. Isso para dar alguns exemplos de como a situação é preocupante e de como a tendência é um agravamento ainda maior. Mas talvez sintamos muito mais os efeitos produzidos em nosso dia a dia pelo quarto poder, a mídia, a imprensa. A mídia brasileira tem sido uma das maiores armas usadas pelo diabo para a destruição da família. Há cerca de 2 anos, numa reportagem, numa entrevista de uma revista de grande circulação nacional, um estudioso da Unesco mostrava o resultado de seus estudos que apresentavam claramente uma relação direta entre as propostas apresentadas pelas novelas, pelas telenovelas brasileiras e seus efeitos estatísticos sobre a família. Por exemplo, no crescimento assustador do número de divórcios, no crescimento do relacionamento sexual fora do casamento, seja no adultério, seja na relação sexual antes do casamento, seja nas relações homoafetivas. A imprensa tem abraçado essas causas de ataque à família e continua caminhando nessa direção. Quantas vezes nós temos visto e ouvido na televisão a defesa da tese, por exemplo, de que o adultério faz bem ao casamento. O adultério faz bem ao casamento. Em meus 26 anos de pastorado, jamais consegui encontrar uma história na qual essa premissa possa ser confirmada. Adultério é sinônimo de sofrimento e de dor para todos os envolvidos. E para alguns que nem mesmo se envolveram na história, mas acabam sendo atingidos por ela. Mas isso tem sido ensinado, tem sido pregado por aí em nossos dias, pela mídia. E houve um momento quando a mídia levantou claramente a bandeira do sexo fora do casamento, ou do adultério, ou do divórcio, ou da iniciação sexual precoce, ou da homoafetividade, como tem acontecido agora. Não sei qual será a próxima bandeira, se o aborto ou a pedofilia, mas nada mais nos assusta. A verdade é que a família brasileira tem sido, sim, bombardeada pelos mais terríveis e cruéis ataques do inimigo. Por isso, a importância de resgatarmos em nossos dias o foco bíblico e o projeto bíblico para a família. Porque o Deus que projetou a família e o fez de forma perfeita, é o Deus que também nos deixou as claras instruções com relação ao funcionamento dessa instituição criada por Ele e jamais substituída. Isso porque, por mais que a sociedade ataque a família, jamais conseguiu propor algo alternativo, jamais conseguiu apresentar um modelo capaz de substituir a família, jamais conseguiu criar algo que nos fizesse, nos trouxesse os benefícios que uma família é capaz de trazer, jamais conseguiu planejar para o ser humano algo que fosse capaz de tomar o lugar da família, para os nossos relacionamentos, para a aprendizagem dos conceitos básicos sobre a vida, para a formação das novas gerações. Jamais a sociedade humana conseguiu propor um modelo alternativo capaz de substituir o projeto de Deus. No que se refere especificamente ao relacionamento entre o homem e a mulher, ao relacionamento conjugal, ao projeto de Deus para o casal na família, há alguns princípios fundamentais das Escrituras que eu gostaria de lembrar nesse instante. O primeiro deles é que esse projeto estabelecido por Deus, da união entre o homem e a mulher, é um projeto de companheirismo. Isso está muito claro desde o nascedouro do casamento. Não é bom que o homem esteja só. Está claro o plano, está claro o projeto. Deus desejava proporcionar um ambiente de companheirismo. Não dá para caber, portanto, nesse projeto a máxima antes só do que mal acompanhado. Deus nos queria bem acompanhados. Era essa a ideia, era esse seu projeto. E o casal tem que ter como ênfase, como foco, esse companheirismo. E um dos textos bíblicos que melhor fala sobre isso é, sem dúvida, o texto do livro de Eclesiastes, capítulo 4.
Eu sei que esse texto não fala necessariamente ou exclusivamente do relacionamento conjugal, mas ele se aplica com perfeição. E o sábio autor do livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9, mostra exatamente como esse projeto se encaixa. E ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque cair não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja que definição clara dos efeitos, dos resultados de uma relação na qual o companheirismo está presente. Primeiro, o autor nos lembra que dois têm melhor paga do seu trabalho. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Como vamos mais longe quando somos dois? Como alcançamos mais? Como conseguimos conquistar melhores resultados? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eu jamais teria chegado onde cheguei, jamais teria alcançado o que alcancei sem ter minha esposa ao meu lado. E agora em julho completaremos nossas bodas de prata. Jamais teria chegado onde cheguei sem os conselhos dela, sem a participação dela, sem a contribuição dela, sem as oportunidades que tive para crescimento ao seu lado. E não há falta de modéstia ao dizer que ela também não teria experimentado o que experimentou sem que ele estivesse ao seu lado, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Conquistamos mais, realizamos mais, vamos mais longe. Chegamos onde não chegaríamos sozinhos se temos alguém ao nosso lado para caminhar conosco, para nos estimular na hora necessária, para nos orientar na hora necessária, para nos desviar do erro em outros instantes, para enxergar o que não enxergamos, para prestar atenção naquilo em que não havíamos prestado atenção, para indicar algumas alternativas que não havíamos percebido. Como conseguimos enxergar mais? Como conseguimos errar menos? Ainda que erremos e continuaremos errando, somos imperfeitos sim. E ainda o sermos dois não nos torna perfeitos, até porque traz consigo o desafio da convivência, e da convivência de desiguais. Aliás, graças a Deus, eu não suportaria uma mulher que se parecesse muito comigo. Temos que ser diferentes exatamente para sermos complementares, para vermos coisas diferentes e vê-las diferentemente, para enxergarmos coisas diferentes e para nos completarmos. Descobrimos no casamento, mais do que qualquer outra relação, que as diferenças podem ser transformadas em soma. E é pelas diferenças que nós nos tornamos melhores. Nós conseguimos crescer. Não significa fechar os olhos ao fato de que as nossas diferenças trazem consigo a origem do conflito, é claro. A possibilidade do conflito existe exatamente porque somos diferentes. Mas está aí o desafio de perceber o benefício das diferenças e ajustar essas diferenças, de modo que caminhemos juntos, que consigamos caminhar lado a lado, porque o projeto de Deus inclui esse conceito de companheirismo. O texto prossegue dizendo que não apenas eles têm melhor paga do seu trabalho, mas se caírem, um levanta o seu companheiro. E aqui primeiro uma declaração, um lembrete inevitável: nós corremos o risco de cair, nós falhamos, nós cometemos erros, nós vivemos momentos difíceis também ao longo de nossa vida, e nós precisamos um do outro para nos reerguer. E aqui quantos podem ser testemunhas disso, como Deus extraordinariamente faz com que assim seja. Quando um está fragilizado, o outro tem suas forças renovadas. É tão interessante como isso acontece. Recentemente acompanhado um casal que vivia um momento muito difícil. Seu filho passou por uma enfermidade gravíssima, estava na UTI, o risco de morte era muito grande. Estávamos ali acompanhando aquele casal numa longa caminhada de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade.
período durante o qual, graças a Deus, o milagre aconteceu e hoje eles têm seu filho restaurado, têm seu filho de volta, mas foram dias muito difíceis. E era notório como algumas vezes um deles estava arrasado e o outro encontrava forças, não se sabe de onde, para erguer o seu companheiro. Então chegava um outro momento em que aquele que outrora fora forte parecia cair. Era então que as forças do outro eram restauradas. E agora era o braço do outro que servia de apoio e suporte. Este foi o projeto de Deus. Que pudéssemos estar juntos para na hora da queda um reerguer o outro. É por isso que não há sentido num relacionamento conjugal marcado pela indiferença, sobretudo nos momentos em que o outro mais precisa. Conhecemos aquela célebre ilustração mencionada inclusive por Rubem Alves, em que se compara o casamento a uma partida ou de tênis ou de frescobol. O casamento pode ser, sim, um jogo de tênis, no qual um jogador se esforça para colocar a bola longe do alcance do outro, que o outro não conseguir pegar. Ou pode ser uma partida de frescobol, em que ambos fazem todo o esforço para não deixar a bola cair e devolvê-la no melhor estado possível para o outro, para facilitar o trabalho do outro. O projeto de Deus é que no companheirismo haja esse esforço para erguer um ao outro, para levantar um ao outro. Mas o texto prossegue dizendo que também é melhor serem dois do que um, porque se eles dormirem juntos, ambos se aquietarão. E aqui, muito mais do que a referência ao frio físico, muito raramente experimentado por nós no Nordeste, né? Posso dizer que o pessoal que vem de fora, às vezes preocupado com o clima, não, Recife, na verdade, tem duas estações, né? Tem o verão e tem a estação de Petro, que fica ali no centro. Então, são essas duas estações ao longo do ano. Então, a referência ao frio aqui talvez nem se aplique muito à nossa realidade, a menos que a gente arroche no ar-condicionado. Não é muito fácil sentir frio aqui à noite, mas há uma referência metafórica às noites frias da vida, às noites frias da existência, em que a presença do outro nos aquece, o carinho do outro nos aquece, o afago, o afeto, o ânimo, o estímulo, as palavras do outro aquecem o nosso coração. Ah, como é bom sermos dois, quando é possível ter com quem nos alegrar e celebrar os momentos felizes da vida, mas ter também com quem chorar as dores da nossa existência, as dores de nossa caminhada. O sábio diz que é melhor serem dois do que um, porque se eles dormirem juntos, ambos se aquietarão. Ainda, sobre o companheirismo, ele vai dizer que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Deus sabe de nossas fragilidades e Ele bolou esse plano para que nós tivéssemos sempre alguém que pudéssemos proteger. Sempre alguém que fosse o primeiro a se levantar ao nosso lado, a pagar o preço necessário para estar ao nosso lado, para nos proteger e para nos ajudar. Nunca me esqueço do antigo comercial de televisão, não lembro nem de que produto, mas que passava o indivíduo bem de perto, dizendo assim: aí eu falei, se bater no Zezinho, tem que bater em mim também. Não foi, Zezinho. A câmera abria e apareciam os dois arrebentados. Zezinho foi. É bem verdade que na hora de resistir contra o inimigo, pode ser que os dois saiam machucados, mas jamais um sairá machucado sozinho. Os dois estarão juntos. E os dois serão muito mais fortes para resistir aos ataques, para resistir às investidas, inclusive do inimigo em nossa vida. Nos desafios da existência, quantas vezes a angústia nas decisões em relação aos filhos, quantas vezes a angústia em saber que caminho tomar em relação ao projeto da nossa vida, quantos desafios surgem ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossa trajetória. Não há dúvida, melhor é serem dois do que um. Ainda que o ser dois implique em desafios, ainda que o ser dois implique em dificuldades, ainda que o ser dois implique em renúncia, ainda que o ser dois implique em abrir mão algumas vezes,
por maior que seja o preço a ser pago, melhor é serem dois do que um. E é isto que a palavra de Deus nos lembra. Mas o projeto de Deus para o casal não inclui apenas companheirismo. O projeto de Deus para o casal implica também semeadura. Vejam que o projeto de Deus não se encerrava na união entre o homem e a mulher. Esse seria o começo. Mas o começo da projeção das futuras famílias. O plano de Deus foi muito bem estabelecido, porque nenhum outro projeto poderia proporcionar ao ser humano, que nasce incrivelmente dependente, e mais dependente do que qualquer outro animal, o ambiente adequado para o seu desenvolvimento, o ambiente para o seu crescimento. É no seio da família que nós vivemos não apenas os primeiros momentos, os primeiros dias, dos quais somos absolutamente dependentes, mas é na família que aprendemos os conceitos essenciais da nossa caminhada com os seres humanos. O conceito de relacionamento, o conceito de dependência, o conceito de reciprocidade, o conceito de companheirismo, o conceito de ajuda mútua, o conceito de apoio, o conceito de amor incondicional. Esses conceitos só existem no seio da família. Tudo que a sociedade, os relacionamentos sociais conseguem experimentar em relação a tudo isso, decorre da experiência familiar. É na família que entendemos sobre isso. Aliás, é na família que entendemos que nem sempre o relacionamento implica em troca. Nem sempre o relacionamento implica em compensação. Nem sempre o relacionamento implica em pagamento. O que os pais fazem pelos filhos jamais será pago. O investimento dos pais nos filhos jamais será pago. O nível de renúncia e muitas vezes de sacrifício dos pais ao cuidar dos seus filhos a partir do nascimento jamais será pago. É como se eles fossem pagos quando esses filhos crescidos tiverem seus filhos. E naqueles que serão os netos dos pais que fizeram os sacrifícios, aquilo fosse pago. Mas esse é um conceito ausente dos relacionamentos sociais, e tudo tem que ser na base da troca, da reciprocidade. No relacionamento familiar nós temos uma pequena demonstração do que é o amor de Deus, de como Deus age para conosco. Lembra-se da expressão, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Qualquer semelhança disso com o amor de um filho para com seus pais não é mera coincidência. Deus planejou assim. Nenhum filho ama primeiro o pai e a mãe para depois ser amado. Nós amamos nossos pais porque eles nos amaram primeiro. O projeto de Deus incluía, portanto, esse processo de transmissão às novas gerações de valores, princípios, conceitos, experiências, relacionamentos que tornariam possível a consolidação de famílias futuras. Daí porque a grande angústia e o grande desespero ao perceber uma sociedade na qual esses elementos são desfeitos. O que esperar das próximas gerações se aqueles que as formarão não têm a oportunidade de, em sua família, aprender esses conceitos, aprender esses valores? Como esperar de filhos de lares desestruturados a formação de lares equilibrados? Como será tão mais difícil? Como a rota trilhada pela sociedade tem sido muitas vezes suicida. O projeto de Deus incluía esse processo de transmissão. Vejam que interessante as palavras de Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Deus ensina uma série de coisas, e vale a pena ler todo esse capítulo, mas quero ler apenas o versículo 10. E o texto diz o seguinte: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Esse relacionamento do povo com Deus será transmitido, será ensinado, será repassado aos filhos. E esses que houverem recebido isso de seus pais, os transmitirão também às novas descendências.
Mais adiante no capítulo 6, o conhecido texto do Shema, quando o Senhor Deus se apresenta como o único Deus. E a partir do versículo 6, Deuteronômio 6, ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando nós entendemos que o perfeito projeto de Deus para os casais não se encerra neles, mas se projeta para as novas gerações, nós somos lembrados de que o desafio não está apenas em mantermos um relacionamento de companheirismo com o nosso cônjuge, mas na clara consciência de nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos. E há uma preocupação tão grande nas Escrituras sobre isso, que esse tema está muitas vezes presente. Às vezes há palavras fortes, como quando lemos no livro dos Provérbios que o pai que não repreenda seu filho é porque odeia seu filho. Parece assustador ler isso, mas é uma forma enfática de ser lembrados de que a palavra transmitida por Deus tem que ser retransmitida aos nossos filhos. Nós precisamos projetar a nossa vida nas novas gerações, precisamos ensinar. E lá no livro do Salmo 78, essa mesma ideia está presente no salmista que se compromete diante de Deus a preservar isso. E os versículos 3 e 4 do Salmo 78 falam dessa consciência e desse desejo. E o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pais que contem aos seus filhos, pais que transmitam às novas gerações aquilo que têm aprendido, pais que não sejam negligentes no ensino aos seus filhos e ensino as grandes preocupações das famílias dos nossos dias. A criação dos filhos tem sido terceirizada para instituições que não têm o compromisso que nós pais temos e que não têm o poder de influência que nós pais temos, que não são capazes de colocar no coração dos nossos filhos o amor ao Senhor, o temor ao Senhor, a como nós precisamos transmitir aos nossos filhos essa verdade. Gosto muito de me lembrar de uma história que li certa vez a respeito de alguns pastores norte-americanos que certa vez conversavam sobre traduções da Bíblia. E um deles dizia: a tradução que eu mais gosto, sem dúvida, é a King James, a versão do Rei Tiago, o inglês clássico, aquele inglês rebuscado, erudito, que inglês bonito. O outro dizia: não, eu gosto mais da NIV, que é a nossa NVI, a versão internacional, é mais clara, mais leve, mais fácil de entender, eu gosto mais dessa versão. O terceiro deles disse: eu gosto mais da versão da linguagem de hoje. Se é para ser claro, melhor a linguagem de hoje. Qualquer pessoa que nunca leu a Bíblia consegue ler, entender, é muito mais simples. O quarto daqueles pastores estava calado, e então um deles perguntou: e você? Qual é a tradução da Bíblia que você mais gosta? Ele disse: eu gostei mais da tradução de minha mãe. Sua mãe? Sua mãe traduziu a Bíblia? Foi. Minha mãe traduziu a Bíblia na vida diária. Foi a Bíblia que eu li. Foi a Bíblia que eu ouvi. Foi a Bíblia que eu aprendi. Foi a Bíblia que ficou gravada no meu coração. Suas palavras, suas atitudes, suas ações, suas reações ensinavam a palavra de Deus. Há como nós precisamos de casais que marquem os seus filhos, que marquem o coração de seus filhos com a palavra de Deus. O projeto de Deus para o casal não é apenas que vivamos o companheirismo, mas que vivamos a semeadura. Estamos plantando no coração dos nossos filhos o seu futuro. Um futuro que, em parte, nós nem mesmo conheceremos, nem mesmo visitaremos,
mas que as vindouras gerações sejam testemunho e sejam fruto daquilo que nós semeamos. Finalmente, o projeto de Deus para o casal não é apenas um projeto de companheirismo, um projeto de semeadura, mas é um projeto de submissão. Submissão. Em nenhum momento a palavra de Deus deixa de mencionar o fato de que esse projeto não é simples, é complexo. E se você já está casado, já descobriu isso. Se você não casou ainda, talvez já saiba. Se não sabe, vai descobrir. Não é tão simples assim. E é por isso que a Bíblia faz questão de dizer, olha, melhor é serem dois do que um. Lembre-se disso. Em alguns momentos a gente tem que ir lá ler de novo, para ter certeza. É um projeto desafiador, sim. E é por isso que no Salmo 127, no versículo 1, o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu tenho duas notícias para você. A primeira é que esse projeto não é fácil e você corre o risco de fazer um esforço inútil. A outra notícia é de que o autor desse projeto está pronto a construí-lo conosco, está pronto a executá-lo conosco, está pronto a caminhar ao nosso lado. Uma das lições mais preciosas encontradas nas Escrituras é justamente a lição da dependência. Em alguns textos, essa lição salta aos olhos. Gosto de ler as palavras do rei Jeosafá, de acordo com o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, Jeosafá estava assustado, porque não apenas havia um exército a lutar contra o povo, mas uma combinação de exércitos. O desafio era gigantesco. O versículo 12 traz parte de sua oração. Veja as palavras de Jeosafá ao Senhor. Ele diz: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Haverá momentos em que você olhará para as dificuldades e dirá: em mim não há forças, eu não sei o que fazer. Haverá momentos em que o relacionamento conjugal trará desafios que os obrigará a recolher-se em silêncio e conversar com Deus: Senhor, o que devo fazer? Talvez naquelas situações simples em que definitivamente é difícil responder a certas perguntas. Maridos, me ajudem, mas quando a mulher diz para você: veja como eu estou gorda, você diz o quê? Eu vou orar, Senhor, me dá sabedoria. Porque se eu disser uma coisa é problema, se eu disser outra é problema. Eu não sei o que dizer, sinceramente eu não sei o que dizer. Se eu concordar, é bronca. Se eu disser que não, ela vai brigar comigo. Se eu ficar calado, vai ser um problema. Então, tem certas situações que, sinceramente, a minha oração é a mesma de Jeosafá. Eu não sei o que fazer. Nem sempre as situações são simples como essa. Há situações difíceis no relacionamento conjugal. Há momentos desafiadores. E talvez tenhamos que orar ao Senhor diante dos desafios e das dificuldades. Talvez provocados pelo próprio relacionamento, ou pelos desgastes por eles sofridos, talvez pelos filhos. Mas a gente pode se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, em nós não há força, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Como é bom saber que ao coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Como é bom ter a certeza de que em todos os momentos da vida, nosso Deus estará ao nosso lado. O projeto de Deus para o casal, uma vida familiar, e eu preciso ser sempre lembrado de que esse projeto inclui companheirismo, de que esse projeto
inclui também semeadura. Mas eu jamais posso me esquecer de que esse projeto é um projeto de submissão. Eu preciso assumir, como parte da família, eu preciso assumir como família a posição assumida por Josué, de acordo com Josué capítulo 24, versículo 15. Josué declara ao povo que o povo pode escolher o que quiser, mas diz ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando marido e mulher juntos assumem essa posição, quando marido e mulher juntos assumem este compromisso, descobrimos que o trabalho de edificar a casa sozinhos pode ser vão, mas o trabalho de edificar a casa com o Senhor sempre será vitorioso. E que Ele realize isso na vida de todos nós. Amém. Amém.